alunos, vamos continuar o nosso módulo 6 do CPA 10. Bem, nesse slide a gente traz a diferença entre a sociedade anônima aberta e a sociedade anônima fechada. Então, sociedades anônimas abertas são aquelas companhias que negociam, os seus ativos, suas ações em bolsa de valores. A divisão do capital social de uma sociedade anônima aberta, está constituída na mão de muitos sócios. Então, uma sociedade anônima aberta, a gente costuma dizer que o capital está muito pulverizado. Há uma pulverização do seu capital, uma divisão entre vários acionistas, que são as pessoas que compram as ações das sociedades anônimas abertas. E para uma sociedade anônima abrir o seu capital, ela vai abrir a sua contabilidade, pessoal. E todas as normas são exigidas dessa sociedade anônima que vai abrir o capital, são reguladas, exigidas pela CVM, que é o agente regulador do mercado de capitais. Então, repetindo, uma sociedade anônima aberta, ela vai ter os seus papéis negociados em bolsa. E esse capital dividido na bolsa vai ficar muito pulverizado, porque vai haver muitos sócios, muitos acionistas comprando suas ações. E como ela quer abrir o capital, ela tem que dar transparência para os investidores, seguindo diversas normas que são reguladas, exigidas pelo órgão que fiscaliza o mercado de capitais, que é a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que nós vimos sobre esse assunto lá no módulo 1, quando a gente estava falando do Sistema Financeiro Nacional. Bem, as sociedades anônimas fechadas são aquelas que não negociam suas ações na Bolsa de Valores, tá? Então, são negociação no balcão das empresas, sem garantia. A gente diz, pessoal, que há o mercado de bolsa, que é quando se tem a negociação das ações dentro da Bolsa de Valores, e existe também o mercado de balcão, que é aquele mercado fora da bolsa. É qualquer compra e venda de qualquer ativo financeiro, sem ser na ampla divulgação. Então, por exemplo, é uma negociação entre duas pessoas pelo telefone, ou é uma negociação entre duas pessoas diretamente entre eles, ou seja, você conhece a outra parte que você está fechando o negócio. É visto o comprador e o vendedor. A gente chama isso de mercado de balcão, mercado fora da bolsa. Mas preste atenção, embora o mercado de balcão seja um mercado extra-bolsa, fora da bolsa, a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, fiscaliza tanto as operações no mercado de bolsa como no mercado de balcão. E aí, na sociedade anônima fechada, como o capital não está pulverizado, não está dividido na mão de vários sócios, a gente diz que há uma concentração de capital na mão de poucos acionistas. Então, uma sociedade anônima fechada, normalmente ela tem um número limitado de sócios, de acionistas. Uma empresa, quando abre o capital, ou seja, uma sociedade anônima aberta, está também abrindo sua contabilidade para o mercado, devendo assim possuir uma gestão transparente, publicando balanços periódicos, entre outras exigências feitas pela CVM. É exatamente isso que a gente falou. A sociedade anônima aberta, ela tem que divulgar os seus balanços periodicamente, ela tem que dar ciência de algum fato relevante, tudo isso seguindo as normas do regulador, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Bem, as principais ações que nós vamos ver e o que a Anbima cobra para a certificação são os tipos de ações. Nós temos as ações preferenciais, que é muito utilizado esse código PN, que são ações preferenciais, ações nominativas preferenciais, e as ações ordinárias. Vamos ver cada qual, vamos ver o tipo de cada uma. Por que a gente diz que uma ação é chamada de preferencial? São as ações cujos acionistas possuem preferência na distribuição dos resultados ou no reembolso do capital, caso a empresa seja liquidada. Veja bem, pessoal, a sociedade anônima, quando abre o capital, ela, por lei, pela lei das SAs, ela tem que distribuir lucros, tá? Então, a empresa ela teve lucro, ela tem que distribuir esses lucros através de dividendos, que é a palavra que nós vamos conhecer propriamente lá na frente, mas através dos dividendos, esse lucro ele é distribuído para os sócios, para os acionistas. Se eles investiram numa sociedade anônima que deu lucro, eles querem também ter a sua parte de lucro
em função dessa aquisição. Então, os acionistas preferenciais, eles são os primeiros que recebem a distribuição desses dividendos. E caso uma sociedade anônima aberta seja liquidada, ou seja, ela vai ser encerrada, depois que ela paga todos os devedores, que ela vende todos os seus ativos, o que sobra, não é, desse patrimônio, ele é primeiramente pago aos acionistas preferenciais. Daí esse nome, ações preferenciais. Eles têm preferência, né, no recebimento dos lucros, como também na divisão em caso de liquidação. Em contrapartida, o acionista pode ter o seu direito de voto limitado ou até mesmo não ter esse direito de acordo com o estatuto da sociedade. Bem, pela lei das SAs, pela legislação normal, quem tem ações preferenciais normalmente não tem direito a voto. Eles não votam, ou seja, eles não participam da Assembleia Geral de Acionistas, eles não têm poder de decisão. Tá? Então eles têm a preferência no recebimento dos dividendos, no recebimento em caso a sociedade anônima seja liquidada, mas ele não tem direito a voto nas Assembleias Gerais. Bem, as principais características das ações preferenciais, já falamos. Tem preferência no recebimento de dividendos em relação às ordinárias, não tem direito a voto e recebem em torno de 10% a mais em dividendos com relação às ações ordinárias. Aí tem uma observação da lei das SAs que diz o seguinte: caso uma companhia, caso uma SA aberta, né, passe 3 anos sem distribuir dividendos, todas as ações passam a ter direito a voto. Né? Então vamos explicar isso melhor. Vamos supor que uma empresa ela venha dando lucro e ela não esteja fazendo isso, ela não esteja distribuindo esses lucros com os seus acionistas. Caso essa sociedade anônima passe 3 anos sem fazer isso, todas as ações, tanto as ordinárias como as preferenciais, todas elas passam a ter direito a voto. A partir do momento que a sociedade anônima começar a fazer a distribuição de dividendos, volta à regra normal, ou seja, acionistas preferenciais não têm direito a voto e acionistas ordinários, a gente vai ver agora, têm direito a voto nas Assembleias Gerais de Acionistas. Então, as ações ordinárias são as ações cujos acionistas possuem direito de voto em assembleia na proporção de um voto por ação. Então veja bem, digamos que o investidor tenha 100 ações. Pela regra ele teria poder de 100 votos. Mas vamos supor que tem um grande investidor nessa mesma sociedade anônima que tem 1 milhão de votos. É o que a gente diz que, nesse caso, esse acionista que tem 1 milhão de ações, ele tem uma possibilidade, né, se uma ação é um voto, ele tem 1 milhão de votos. É o que a gente chama que ele tem mais poder de barganha, ele tem mais poder de ingerência dentro dessa sociedade anônima aberta. Então, nesse caso, a gente diz que ele é um acionista majoritário. Enquanto esse aqui, que só tem 100 ações, ou seja, 100 direito de votos, né, 100 vezes o direito de voto, ele é um acionista minoritário em relação a esse outro acionista que eu estou fazendo a comparação. Bem, outra regrinha da lei das SAs é que quando a empresa ela abre o capital, quando ela inicia a abertura do capital, ela deve ter no mínimo meio a meio entre ações preferenciais e ações ordinárias, tá? Depois essa relação muda, mas no início começa meio a meio. Bem, algumas palavrinhas para a gente conhecer do mercado de capitais, né? Home broker. O que seria o home broker? Seria as negociações, home de casa, né? Seria as negociações que o investidor tem de ações através da internet, do seu computador que você usa em casa. Obviamente que esse termo ele está evoluindo. Hoje, através do smartphone, não precisa ser o PC, o computador. Esses smartphones hoje, através do Wi-Fi, você consegue pegar a internet e você também pode fazer sua compra, sua ordem de compra e venda através do smartphone. Então, isso seria também essa questão dessa conveniência, né, e facilidade de comprar e vender dentro do mercado de capitais. A gente está chamando isso de home broker, tá? Home broker. Vamos mais. Bem, falar das sociedades corretoras de títulos e valores imobiliários é importantíssimo, porque a existência das corretoras são elas que vão efetivamente realizar as negociações apresentadas através da ordem de venda ou da ordem de compra. Quando o investidor chega lá no seu site, no seu banco, e dá a ordem de venda ou de compra, por trás dessa ordem
estão as corretoras que vão à bolsa efetivamente realizar essa oferta de compra ou de venda. Então, são as instituições financeiras corretoras, são membros da Bolsa de Valores, participam lá da Bolsa de Valores, habilitadas para negociar os valores mobiliários em pregão. Às vezes um aluno já me perguntou e eu já expliquei para ele: professor, por que chama valores mobiliários? Deixa eu explicar, pessoal. Uma ação, tá? Assim como uma debênture que a gente vai ver lá na frente, ou também um commercial papers, são 3 tipos de produtos do mercado de capitais, mas cada um deles, a ação, a debênture e a commercial paper, tem valor, tá? Então a gente diz que se tem valor, eu posso chamar de valores. Então são produtos que têm valor, cada um tem um valor negocial, né, em questão de moeda, e mobiliário. Por que mobiliário? O mobiliário vem da expressão mobilidade. É que quando eu estou na Bolsa de Valores, esse ativo que eu comprei, que tem valor, seja ele ação, debênture ou commercial papers, eu posso, digamos, transferir a propriedade desse título. Ou seja, são títulos de valor que têm mobilidade, ou seja, eu posso transferir ele. Daí essa expressão valores mobiliários. Os investidores não operam diretamente na Bolsa de Valores, exatamente. Quem compra e vende ações, os investidores, eles não vão diretamente na Bolsa. Quem vai se utilizar dessa prerrogativa de ir à Bolsa de Valores, efetivar essas ordens de compra ou de venda, são os corretores, as sociedades corretoras. Bem, as sociedades distribuidoras, antes aí de 2 de março de 2009, existia apenas uma diferença entre distribuidor e corretora. Ou seja, a distribuidora, ela recebia as ordens de compra e venda, ela tentava, saber quem queria comprar e vender, mas efetivamente as distribuidoras, elas não podiam negociar essas ordens diretamente na bolsa. Mas isso, até 2 de março de 2009. E aí o Bacen, junto com a CVM, baixa essa resolução número 17, que a partir daquela data, as distribuidoras podem hoje operar diretamente na bolsa. Então, o que fica para a nossa certificação? Não existe hoje, tá, pela legislação, nenhuma diferença entre corretoras e distribuidoras. Ambas processam as ordens de compra e venda dos investidores dentro da Bolsa de Valores. Day Trade. Bem, vamos dizer agora o que é Day Trade, pessoal. Veja bem, normalmente nós, eu e muitas pessoas, somos investidores comuns. Nós compramos ações, temos uma visão de longo prazo, de comprar esse papel e esperar um pouco de tempo e tentar ganhar algum dinheiro num prazo, digamos assim, de longo, um prazo maior. E porque nós não somos especialistas, Porque às vezes queremos comprar uma ação, por saber que a empresa tem um valor muito grande, é uma empresa sólida, os seus balanços estão sólidos, e tudo que você lê na mídia, pelos analistas de mercado, trata-se de uma boa companhia e que provavelmente você poderá ganhar muito dinheiro. Então, isso são os investidores comuns. Mas, pessoal, dentro do mercado de capitais, existem aquelas pessoas que compram e vendem ações no curto prazo. São pessoas que compram um ativo agora, digamos, 10 horas da manhã, e 10h25, 10h30, conforme o mercado, eles já estão dando ordem de venda para essa mesma ação que ele comprou às 10 horas. Então a visão do day trade é uma visão de curto prazo, ele compra e vende muito rápido, ele entende mais o mercado. São pessoas que não saem de dentro do computador e ficam atentamente olhando as subidas e descidas dos ativos. São especialistas, são pessoas que utilizam muito a escola grafista, nós vamos ver lá na frente, ou a escola técnica, que se baseia na compra e venda de ações através de gráficos. Bem, para essas pessoas que compram e vendem esse mesmo ativo no mesmo dia, a gente costuma chamar de day trade. São pessoas mais especialistas, são pessoas que pagam um imposto de renda maior. A Receita Federal considera que são pessoas qualificadas e que entendem desse mercado de capitais e que ganham mais dinheiro, e enquanto os investidores do mercado de capitais normalmente são taxados pelo ganho de capital em 15%,
o day trade ele paga 20% sobre o ganho de capital. Ou seja, compra por 10, vende por 15, em cima desses 5, que é a diferença, no day trade é 20%, no investidor comum é 15%. Então, day trade é uma combinação de operação de compra e venda realizada por um investidor com o mesmo ativo, o mesmo título, em um mesmo dia. Bem, circuit break. Circuit break seria, digamos assim, parada de sistema. Tá? Isso acontece quando há uma desvalorização muito grande na Bolsa de Valores. A nossa legislação diz o seguinte: quando a Bolsa cai 10%, se dá, né, a Bolsa aciona o circuit break, ou seja, dá uma parada, né, porque provavelmente está havendo algum tumulto na economia, uma queda muito abrupta no índice Bovespa, né? Quer dizer, não é uma queda só de uma ação, mas de várias ações que compõem o índice Bovespa. Então se dá uma parada chamada circuit break para se acalmar os ânimos, para ver a questão da racionalidade, pensar o que é que está havendo. Depois de 30 minutos se abre, né, o sistema novamente, e se as quedas persistirem chegando a 15%, vai se dar mais uma parada de 1 hora. Tá? Eu lembro muito bem do 11 de setembro de 2001, né, quando teve aquele problema nos Estados Unidos das Torres Gêmeas, né, e quando aquilo aconteceu e que as duas torres desmoronaram, né, houve uma parada total, né, houve um circuit break, porque ali não se tinha ainda uma noção do que estava acontecendo. Então, as vendas das ações eram muito elevadas, isso estava provocando uma perda muito forte, e aí eu lembro muito bem desse dia que houve o acionamento do circuit break. Bem, blue chips é um termo no mercado de capitais que a gente usa para aquelas ações que são mais negociadas, que tem um volume de negócios muito grande em todos os pregões da bolsa diariamente. Então a gente diz que são as bolsas que têm muita liquidez, são as ações que a gente tem facilidade tanto de comprar como de vender. Dificilmente uma ordem de compra e venda, pelo preço normal, obviamente, pelo preço de mercado, ela não será concluída quando você está trabalhando numa companhia, né, com ações de uma companhia chamada Blue Chips. Então, eu vou dar alguns exemplos de Blue Chips. A Vale, a Petrobras, o Banco do Brasil, Itaú, o Bradesco, né, a Gerdau, enfim, tem várias empresas que suas ações são muito negociadas na bolsa diariamente. A gente chama de Blue Chips. Tá? São de empresas tradicionais, como diz aí, e de grande porte. Bem, as small caps seriam aquelas que não têm um volume, uma liquidez tão grande como as Blue Chips. Olha o que a gente diz assim. São as chamadas ações de terceira linha. E aí eu faço uma ressalva, né? Não é que essa terceira linha quer dizer que as empresas sejam de baixa qualidade em relação às outras da bolsa. Terceira linha porque ela tem, digamos assim, menor liquidez do que as blue chips. É através dessas small caps, né, que os investidores com visão de curto prazo trabalham muito. É onde eles notam que pode haver uma variação muito grande no valor da ação e aí eles compram e vendem muito essas ações. A mega bolsa seria um sistema eletrônico, né, da bolsa de valores, onde se processa todas as ordens de compra e venda. Não existe mais o que a gente chamava de pregão de voz. Eu não sei se vocês pegaram esse tempo que quando saía no Jornal Nacional a bolsa de valores trabalhando, existiam vários corretores com o telefone no ouvido e gritando compra, vende, compra, e soltava papel e tal. Aquilo ali a gente chamava de pregão de voz. Hoje, o processamento da compra e venda de ações no mercado de capitais é todo eletrônico. Se você hoje for a São Paulo conhecer a Bovespa, você vai ver lá que é muito tranquilo, né? Você vai ser muito bem recebido, porque a Bovespa ela valoriza muito essas visitas e mostrar como se processa o mercado de capitais. Você vai assistir um vídeo, né, para você ter conhecimento desse mercado. E a Bolsa tem todo o interesse, porque ao fazer esse tipo de treinamento, são mais futuros investidores que irão comprar e vender ações no mercado de capitais. Bem, lote padrão, né? Normalmente são lotes de títulos que têm as características idênticas e quantidades prefixadas pela Bolsa. Um lote padrão muito utilizado na Bolsa hoje é o lote padrão de 100 ações. Às vezes você quer comprar 3 ações do Banco do Brasil, muito difícil você fazer isso.
Você vai comprar no mínimo 100. Então você vai pegar o valor unitário e multiplicar por 100 e comprar o lote padrão. Existem negociações de lotes fracionários, mas a grande liquidez de compra e venda de ações no mercado da bolsa é lote padrão, ou seja, tem um número mínimo para ser comercializado. Aftermarket, ou seja, a compra e venda de ações no dia, na realidade não é dia, é horas após o fechamento do mercado. Aftermarket. Vou dar um exemplo. A bolsa, digamos, começa de 10 horas e vai até 17 horas. E fecha os negócios, né? Acabou, normal. Só que você poderá, né? Tem aí um tempo aí em torno de 30 a 45 minutos, que você poderá fazer operações no aftermarket. Só que há uma limitação. Primeiro, as ordens têm que ficar no máximo em 100 mil reais, e as ordens de compra no aftermarket, elas seguem 2% do valor do ativo pelo preço que fechou. Deixa eu tentar explicar. Vamos supor que uma ação, ela fechou por R$10 o preço dela no mercado normal. Então você poderá, através do aftermarket, você poderá dar ordens que respeitam uma variação positiva de 2% ou menos 2%, tá? Então a variação em cima do preço fechado no mercado normal da bolsa, ela pode oscilar entre mais 2 e menos 2, tá? E as pessoas podem negociar até 100 mil reais no aftermarket. O pregão é um ambiente reservado dentro da bolsa para se processar as ordens de compra e venda. Lembrando que esse pregão hoje, como eu já expliquei, ele é totalmente eletrônico. Bem, vamos falar um pouquinho do IPO. Lembra do IPO no início da aula, que é a oferta pública inicial, tá? Eu vou fazer um intervalo, tá? Vamos dar um descanso e a gente volta daqui a pouco, seguindo o nosso módulo 6.